Como é que nós somos manipulados pelo preço e o que é que nos leva a querer ou gastar mais e mais? Isto acontece porque mais de 90% dos nossos pensamentos, das nossas tomadas de decisões, são inconscientes, são intuitivas, ok? Mas, Bernardo, estás a afirmar que nós somos seres irracionais? Então eu faço a seguinte pergunta. Achas que é racional de comprares uns ténis que custavam 119,99€ e agora custam apenas 79,99€ porque tens esse desconto de 40€? Isso foste levado pelas emoções. Mas pensa lá, racionalmente tu necessitavas desses ténis? Muito provavelmente não. Foste pelo desconto. Ou seja, foste pela intuição. E é isso que as marcas trabalham, as empresas. Sabem que nós somos seres irracionais e não racionais. E utilizam essas técnicas de preço e outras para nos levar a comprar os seus produtos. Ok, Bernardo, já entendemos que as nossas tomadas de decisões são intuitivas e racionais, a maior parte delas, mais de 90%. Mas agora explica-nos lá como é que nós somos manipulados pelo preço. Primeiro, nós temos que entender que o nosso cérebro gosta de comparar um preço ao outro. E aí entra a primeira técnica de preço, que é a ancoragem. Esta técnica caracteriza-se por ancorar um preço inicial a alguém e depois fazemos baixar esse preço inicial, influenciando o cliente a comprar esse certo produto. Como acontece nos saldos, aquela redução imensa dos preços. Isso é uma técnica de ancoragem. Um exemplo conhecido de ancoragem foi quando o Steve Jobs apresentou o primeiro iPad. Ou seja, ele foi fazer uma apresentação e apresentou um slide com o iPad. Qual era o preço? 999 euros. Euros não, dólares. 999 dólares. Era o preço inicial. Ou seja, a plateia ficou com aquele preço de início. Aquela âncora. Foi falando mais um pouco e tal, até que depois mostrou o slide com o preço final. Qual era o preço final? 499 dólares. A plateia foi ao rubro, ficou louca. Aqui o Steve Jobs conseguiu captar a atenção da plateia dos 999 dólares, a fazer-nos pensar que estávamos a poupar 500 dólares, ou seja, o preço inicial de 999 menos os 499 dólares. Mas não, estamos sim a gastar 499 dólares. O tal exemplo dos ténis, que não estávamos a poupar 40€, mas sim a gastar 79,99€. E digo-vos uma coisa, se ele apresentasse logo o preço de 499 dólares, não iria vender assim tanto. Porque esse preço, a técnica que ele fez de ancoragem, comparando, e como foi dito há pouco, o nosso cérebro gosta de comparar um preço ao outro. Ou seja, nós compararmos os 499 dólares aos 999 dólares, não parece assim tão caro. O Steve Jobs, sim, conseguiu manipular a plateia. Agora vamos entrar para a nossa segunda técnica de manipulação de preço, que é o decoy marketing. Em português é o efeito de atração ou isca e até uma técnica assim semelhante à anterior. A anterior, a ancoragem, tinha um preço inicial, a tal âncora, e depois tínhamos um preço final. Aqui é um pouco diferente, que é, temos uns produtos ou serviços semelhantes, depois acrescentamos uma alternativa, também um produto semelhante a esses produtos, ou um serviço semelhante a esses serviços, e vai servir disco, ou da atração. Vou exemplificar, para ser mais fácil. Temos um pacote de pipocas pequeno que custa 3,5€. Ou seja, vamos supor que estamos a ir ao cinema e há a hipótese das pipocas pequenas de 3,5€ e das grandes de 6,5€. É o mesmo produto, mas só que diferem são os tamanhos. E a mesma marca também. Mas agora vamos adicionar uma terceira alternativa. Umas pipocas que custam 5,5€. E vamos apelidar pipocas médias. Agora, com este disco das pipocas médias 5,5€, as pipocas 6,5€ já não vão parecer tão caras. E vamos querer comprar. Mas, Bernardo, como é que isso acontece? Nós, ao início, tínhamos as pipocas pequenas, 3,5€, e as grandes, 6,5€. E se calhar pensávamos, só basta as pipocas pequenas, 3,5€, está bom. As 6,5€, as grandes, não vale a pena. Mas agora, adicionar esta 5,5€, nós pensamos, por apenas mais 1€, temos as grandes. E vamos fazer o custo-benefício, percebemos, olha, fica melhor, vamos poupar. Mas não vais poupar, coisa nenhuma. Vais sim gastar mais dinheiro. Mas o teu cérebro vai pensar que aquela foi a melhor compra.
porque em termos de preço-quantidade foi a melhor. Ao adicionar este disco, as vendas de pipocas aumentam. E essa técnica vi no livro de Roger Dolly, de neuromarketing, que ensina 100 técnicas de neuromarketing. E ele diz que o nosso cérebro aqui, que mais de 90% dos nossos pensamentos, tomadas de decisões são inconscientes, diz que o nosso cérebro não é bom a avaliar valores absolutos, mas está sempre a avaliar os seus benefícios. Portanto, 6,5€ vais gastar mais dinheiro, mas o teu cérebro avalia, olha, vai ser melhor a quantidade de preço, pacote das pipocas grandes 6,5€ do que das médias 5,5€. Por apenas mais 1€, vamos comer muito mais. Mas se não tivesse aqueles 5,5€, não venderíamos tanto o pacote grande. E é isso que serve o isco, para aumentar as vendas do pacote grande. Se não fosse isso, vendia-se mais as pequenas. Agora, com este das médias, vende-se as maiores, que é mais caro, mais dinheiro. E continuando com este livro do Roger Dolly, de neuromarketing, 100 técnicas de neuromarketing, ele deu outro exemplo de vinhos. Ou seja, estamos num restaurante e temos um vinho por 20€ e outro 35€. E nós pensamos, 35€ é muito caro, não é necessário. O de 20 ficamos bem. Está bom. Mas agora o restaurante adiciona um Cabernet Sauvignon de 100€. E tu começas a olhar para aquele Cabernet Sauvignon e olhas para o vinho de 35€ e pensas, não é assim tão caro, vou comprar. Neste caso, este disco do vinho do Cabernet Sauvignon de 100€ serviu sim para comprar o preço médio. Neste caso não foi como nas das pipocas, que o objetivo era o mais caro, vender o mais caro. Aqui o objetivo é vender do meio. Não quer dizer que não se venda também o de 100€, mas adicionando o de 100€ vai-se vender muito mais o vinho de 35€ do que só estando o de 20 e 35€. Entramos para a terceira técnica de manipulação de preço, que é o poder dos números terminados em 9. E o efeito do dígito à esquerda. Não sei se repararam, mas aquele exemplo do Steve Jobs, que é real, quer o preço inicial, quer o preço final, terminava em 9. Ou seja, o preço inicial $999 e o preço final $499. Não só o último acaba em 9, mas também o dígito anterior acaba em 9. Mas isso não foi feito por acaso. Um investigador científico em 2006, de apelido Schindler, reparou que as terminações em 99 cêntimos eram mais atrativas do que aquelas de 98 cêntimos ou de 90 ou até mesmo de 79, que termina em 9, mas o dígito anterior é 7 e não é 9. Esta técnica dos preços terminados em 9, de certa maneira, está conectada com a técnica seguinte, que é dos dígitos à esquerda. A maior parte dos países, dos idiomas, leem da esquerda para a direita. Mas, Bernardo, como é que isso influencia as nossas tomadas de decisão? Influencia bastante e já vou mostrar o porquê. Em 2005, dois professores americanos estudaram esse efeito do dígito à esquerda. Em vez de custar 3€, no caso do artigo $3, custar 2,99. E eu faço a pergunta, não será a mesma coisa do que em vez de custar 3,60€, agora custa apenas 3,59€? Racionalmente é. Se nós fizermos 3,60€ menos 3,59€, é exatamente a mesma coisa do que 3€ menos 2,99€, que dá 1 cêntimo. Mas isso é racionalmente. E nós já percebemos que o nosso cérebro é tudo menos racional. Mais de 90% das nossas tomadas de decisões são intuitivas, sem pensar muito. Porque se nós olharmos para o dígito da esquerda, 3,60€ menos 3,59€ são ambos 3. É o número 3, o dígito à esquerda. Mas agora, se olharmos para o 3€ e o outro 2,99, já são diferentes. Um é 3, o outro é 2. Racionalmente são iguais os dois exemplos, 1 cêntimo. Mas emocionalmente, comparar 3€ a 2,99 parece que vamos poupar 1€. Isso porque o nosso cérebro está habituado a ler da esquerda para a direita. E é intuitivo. Portanto, vê 3€ e vê 2,99, ui, 1€ mais barato. Mas depois no final é 1 cêntimo. Mas como o nosso cérebro emocional vai associar que é 1€ mais barato. Agora, quarta técnica, efeito do dígito à esquerda mais a ancoragem. Muito semelhante à anterior. E esta técnica os supermercados utilizam muito. Se repararem, utilizam preços como 2,99€ em vez de 3€, como já foi explícito, do dígito à esquerda. Mas agora, em 2020, investigadores
analisaram, fizeram um estudo com um produto, fizeram um preço de 4 euros, neste caso 4 dólares e um cêntimo de ancoragem, depois meteram o preço final de 3 dólares. E outro meteram 4 dólares, depois meteram 2 dólares e 99 cêntimos. Ora bem, vamos aqui outra vez para o racional. Se fizermos 4 dólares e um cêntimo menos 3 dólares, dá 1 dólar e um cêntimo. Se fizermos 4 dólares menos 2 dólares e 99 cêntimos, dá também 1 dólar e um cêntimo. Ambos utilizaram-se a técnica da ancoragem. Tivemos um preço inicial, depois metemos o preço final. Mas aqui está um pequeno pormenor. O racional é 1 dólar e um cêntimo. Mas se formos pensar no emocional, de 4 dólares e um cêntimo para 3 dólares, 4 menos 3, 1. Agora, de 4 dólares para 2,99, 4 menos 2, 2. Mais uma vez, foi explícito anteriormente. O emocional, lemos da esquerda para a direita, como estamos habituados, vemos 4, depois vemos 2, associamos com o desconto é de 2. Mas não, é de 1 dólar e um cêntimo, como é de 4 dólares e um cêntimo para 3 dólares, também é 1 dólar e um cêntimo o desconto. Mas como daqui é só 4 para 3, só associamos 1. E o outro, que é de 4 para 2, associamos 2. Quinta técnica de manipulação, extensão silábica. Vou aqui falar de um estudo que foi feito em 2011, que foi, compararam um preço de 1.599 dólares e outro de 1.599 dólares e 85 cêntimos. Comparando os dois, fazendo as contas, 1.599 dólares e 85 cêntimos é apenas 0,05% maior que 1.599 dólares, ou seja, pouca diferença faz. Mas, mais uma vez, essa é a perspectiva racional. Se nós formos contar as sílabas de ambos, 1.599 dólares tem 14 sílabas, enquanto 1.599 dólares e 85 cêntimos tem 26 sílabas. Ou seja, pela contagem das sílabas, o 1.599 dólares e 85 cêntimos tem 85% a mais do que 1.599 dólares. Uma diferença de 85 cêntimos parece que é uma diferença de 85%. Vai parecer mais 85%, ou seja, quase o dobro. É impressionante, de loucos mesmo, como é que a nossa mente é tão facilmente manipulada. Sexta técnica, tamanho das fontes. O tamanho das fontes, ou seja, letra assim mais pequena, vai parecer mais atrativo o preço, não tão alto. Se repararem, os menus dos restaurantes de topo, os números são, e as letras são muito pequeninas, os números são pequenos, ou seja, para o preço não parecer tão alto quanto é, para parecer mais atrativo. Sétima técnica, remoção do símbolo monetário. Não sei se já notaram, mas quando vão a um restaurante mais fancy, muitos dos restaurantes não usam o símbolo monetário, ou seja, euro, dólar, outra moeda. Porquê? Porque foi feito um estudo em 2009 pela Cornell University, analisaram um grupo e outro, o menu, se não me engano, custava 20 dólares, e repararam, se metessem o cifrão ou não metessem, quando não se meteu, viram que o resultado foi que os clientes gastaram 8,15% a mais do que quando tinham o preço, quando tinham o símbolo monetário. Mas porquê é que isso acontece? Ter o símbolo monetário faz parecer o preço mais alto. Ou seja, no momento em que vamos pagar, parece que vamos ter mais dor. Se vamos ter mais dor, não estamos tão sujeitos a pagar tanto. Ao tirar o símbolo monetário, essa dor reduz. Ou seja, vamos estar mais expostos a pagar mais. E sim, é outra técnica de manipulação de preço, que é remover o símbolo monetário. Oitava e penúltima técnica de manipulação, a apresentação do menu, dos preços. Normalmente, quando temos um menu, os clientes leem muito rápido, ou seja, leem a primeira e a segunda linha e depois a última, a penúltima, ou seja, o meio. Não leem muitas das vezes, ou é mais rápido. Ou seja, o que é que se deve fazer? Deve-se meter os preços mais elevados, mais rentáveis, na primeira e segunda posição e depois na última, ok? Porque depois, quando vão ler esses preços e vão para o meio, já não parece tão caro, porque se metem primeiro os primeiros e depois o do meio, não vão ser tão rentáveis. É aquela técnica do decoy marketing. Olha-se para o primeiro 100 euros e depois 80 euros. Já não parece tão caro. Se fizesse ao contrário, olharmos primeiro 80 euros, é caro, depois 100 euros, esse já não. Ok? É aqui mais uma técnica de manipulação. Agora chegamos à nona e última técnica de manipulação deste vídeo, que é o mais caro sabe melhor. E esta, meus amigos, é impressionante. Fizeram um estudo onde analisaram um vinho de 5 euros, 5 dólares e outro de 45,50. Agora não me recordo, mas um era muito mais barato que o outro. Um de 5
e outro de 50. Então as pessoas foram beber ambos os vinhos. Sabiam que um custava 5 e outro de 50, mas não sabiam que vinho é que era. Então vai-se provar o vinho de 5 e pensou, é bom, mas falta aqui corpo, falta... Não sou enólogo, mas faltam coisas, ok? Depois foram beber o de 50 e disseram claramente que este vinho é melhor. O de 50 é melhor que o de 5. Mas sabem o que é o mais impressionante? É que os vinhos eram exatamente o mesmo. Ouviram bem? O mesmo. O 25 era o mesmo que o de 50. Exatamente o mesmo. Mas só que ao início nós fomos influenciados pelo preço. Disse que aquele era o de 5 e aquele era o de 50. Ou seja, o de 50 claro que sabe melhor do que o de 5. Mas são exatamente o mesmo. Só para verem como é que o preço é uma fonte de manipulação ao nosso cérebro. Mas também não exageremos, não vamos meter um vinho que custa 100 euros, 100 dólares e depois sabe a vinagre. Também não é isso, ok? Mas como é que meter um preço mais elevado também aumenta a qualidade, neste caso, do vinho? Nós podemos racionalmente dizer que não. Ah, não, claro que não. Vamos ao restaurante e ver o preço mais caro, não vamos associar como sendo melhor. O que interessa é depois provarmos mesmo. Mas aqui este estudo provou que o preço é um condicionante muito importante para a nossa experiência, neste caso gastronómica ou de vinho. Da próxima vez que fores fazer uma compra numa loja, num supermercado ou fores a um restaurante, será que estás mesmo a tomar uma decisão conscientemente ou não? Será que racionalmente precisas mesmo daquele produto ou foste pelas emoções? Pensem, espero que este vídeo vos ajude a terem maior consciência. Lá está, ensinei que somos mais irracionais, mas espero que este vídeo os leve a ficar mais conscientes destas técnicas de preço que acontecem todos os dias quando vão a uma loja, um supermercado, seja onde for. E tu, já te sentiste alguma vez manipulado por alguma destas técnicas? Se sim, olha, comenta aqui. Estás a ver aqui? Não custa nada, comenta aqui e diz como é que foram estas tuas experiências ou essa tua experiência. Faz gosto neste vídeo, partilha com os teus amigos, com alguém que achas interessante partilhar este tipo de conteúdo para eu fazer mais vídeos sobre o comportamento do consumidor, neuromarketing, ok? Olha, e segue-me nas redes sociais, Bernardo MC Marques, Instagram, TikTok, Bernardo Marques no LinkedIn. Muito obrigado por teres assistido a este vídeo até ao fim e espero que este vídeo venha-te ajudar no futuro e ser mais consciente nas tuas decisões de compra.